Olá pessoal, sou o professor Márcio e na aula de hoje nós vamos falar de potencial elétrico e de diferença de potencial. Eu acho pertinente a gente entender primeiro o que é um potencial elétrico e estabelecer as suas diferenças, da qual não são a mesma coisa. Te pergunto, meu querido, existe na física alguma outra expressão que ao falar de potencial elétrico você se lembra? Sim, né? Ou seja, energia potencial. E quando você fala de potencial elétrico, não te leva a pensar em energia potencial? E isso não é por acaso, meu querido. É porque os dois realmente estão vinculados. Então nós vamos definir o potencial elétrico da seguinte maneira. É uma grandeza escalar e não vetorial, e vinculada a uma energia potencial, que é uma carga que armazena. Portanto, toda vez que você dizer que uma carga armazenou energia potencial, você tem que lembrar que existe um potencial elétrico. Simples assim. Mas vamos entender isso melhor? Vem comigo. Para essa nossa aula, nós vamos pegar uma esfera carregada positivamente por uma carga que nós vamos representar por Qzão. E a uma certa distância dessa nossa carga à direita, do centro dela, existe uma carga pontual. Neste ponto A aqui, pessoal, que nós vamos representar por A, certo? De tal forma que esta nossa carga também será positiva e nós vamos representar por Qzinho, o Q maiúsculo, uma carga pontual. E o Q minúsculo, esse Qzinho aqui, nós vamos representar por uma carga de prova. Ou seja, nós vamos provar alguma coisa ali que eu estou adiantando para vocês, tá bom? Então vejam bem, vamos imaginar que eu queira transportar essa nossa carga de um ponto A até um outro ponto que eu chamo de B. Chamo a atenção aqui de vocês para uma situação, meus queridos. Vejam bem. Vejam que este ponto do qual eu marquei aqui, ele está muito distante. Melhor dizendo, muito longe. Sendo assim, nesta situação, como B está muito distante, nós consideramos que ele está no infinito. Então, o ponto B está no infinito. Então, para deslocar este corpo de um ponto ao outro do espaço, é necessário que aplique uma força nessa minha carga. Melhor dizendo, é necessário que haja um trabalho realizado sobre essa carga elétrica. Portanto, entende-se que o potencial elétrico é o trabalho realizado sobre a carga para deslocá-la do ponto A até o infinito, dividido pelo valor da minha carga que está sendo transportada. Melhor dizendo, meus queridos, o Qzinho, tudo bem? Então vamos entender a situação aqui. O Qzão é o campo gerador. Por outro lado, o Qzinho é a carga de prova, ela que está deslocando nesse nosso campo, certo? Apesar dessa equação, ela definir matematicamente o conceito de potencial elétrico, o trabalho realizado para sair do ponto A até o infinito, matematicamente isso inviabiliza o seu deslocamento desse trabalho realizado. Ou seja, como que eu vou saber qual energia gasta mais na forma de realização de trabalho para deslocar uma carga de um ponto qualquer, ou seja, de um ponto A ao infinito? Não faz sentido isso, meus queridos. Isso é tanto quanto abstrato. Apesar de a expressão definir matematicamente o conceito de potencial, entretanto, no ponto de vista prático,
não dá para usar ela, pelo simples fato de eu não poder quantificar o meu trabalho para deslocar de um ponto ao infinito. Através de uma outra expressão matemática, é possível determinar o potencial elétrico gerado no ponto A. Vejam bem, pessoal, eu quero então apresentar para vocês esta equação aqui. Ou seja, o potencial em um ponto A é igual à razão entre K vezes Q dividido pela sua distância. Esta equação ela se assimila à equação do campo elétrico. Entretanto, ela não tem a distância elevada ao quadrado como nós temos no campo elétrico. Essa é a diferença. Outra coisa que é bem interessante aqui, essa carga Q, ela não está sendo expressa em módulo. Isso me permite concluir que se a minha carga for positiva, o meu potencial elétrico será positivo. Por outro lado, se a minha carga for negativa, o meu potencial elétrico será negativo. E no Sistema Internacional de Unidades de Medida, a unidade de potencial nós trabalhamos com volt. Aqui nós temos a constante eletrostática, o Q, que é a carga que nós trabalhamos em Coulomb, e a distância em metro. Tudo bem? Antes de sair já falando sobre diferença de potencial, eu gostaria de fechar essa parte aqui de potencial elétrico com vocês. Ou seja, o que podemos concluir nessa primeira parte da qual nós acabamos de discutir. Meus jovens, o potencial elétrico representa a energia gasta. Ou seja, o trabalho realizado sobre uma carga para deslocar de um ponto ao infinito. Essa é a definição de potencial elétrico. Fique bem claro isso para vocês. Agora eu te pergunto, qual a interpretação física que a gente pode ter para o potencial elétrico positivo? Meus jovens, isso significa que eu não encontro uma resistência para deslocar a minha carga de um ponto A ao infinito. Por outro lado, o potencial negativo significa que eu encontro uma resistência para deslocar a minha carga de um ponto A ao infinito. Agora vejam bem, numa situação em que a minha carga, essa carga aqui, ela é a carga elétrica produtora, geradora do meu campo. Sendo assim, a carga elétrica que está sendo transportada é o Qzinho. Vocês devem ter uma grande atenção para essa situação, certo? Agora, já que fechamos essa parte aqui, bem conceituada, que ficou bem entendido para vocês, agora vamos ver qual a diferença entre o potencial elétrico e a diferença de potencial. Que há diferente entre esses dois conceitos. Meus caros, a diferença está na maneira de como você define a grandeza analisada. Vamos entender isso melhor. É uma matéria que nós vimos na aula passada e do qual vocês precisam... Meu jovem, te chamo novamente a gente fazer essa análise para essa mesma carga aqui, a nossa carga pontual, onde nós temos ainda ela Qzão positivo. E uma outra carga também positiva, Qzinho, está disposta a uma distância D dela, certo? Então, esse Qzinho é a carga de prova e o Qzão é a nossa carga pontual. Mas o que seria uma carga pontual simples? Despreza-se o seu tamanho, certo? Nessa situação, eu quero deslocar essa carga do ponto A até um ponto B. Diferente da situação anterior, onde o ponto B não está distante como na primeira situação, ou seja, ela não está no infinito. Tudo certo? Pelo contrário que nós temos aqui, ela está bem próxima dessa nossa carga Qzão. E como ela não está no infinito, como eu acabei de afirmar isso para vocês, nós definimos como uma diferença de potencial. Ou seja, a diferença de potencial de A menos o B é a razão entre o trabalho realizado de A até B dividido pela sua carga.
Tá vendo, pessoal? Bem simples. Isso para deslocar de um ponto ao outro no espaço. Simples assim. Agora sim, eu posso quantificar o meu trabalho realizado sobre a carga para deslocar de um ponto a um ponto B. Em termos dimensionais, as unidades podem ser expressas em potencial, é que o trabalho é uma forma de energia. E logo, energia nós trabalhamos em joule. E a carga é dada em coulomb. Logo, então, o nosso potencial ele pode ser joule por coulomb, que representa uma unidade de diferença de potencial. Ou seja, chamado de volt. Nós trabalhamos também com outra unidade, meus jovens, que é bem assim, mais atual, mais trabalhada. Então, vocês precisam saber que 1 volt é igual a 1 joule por coulomb. Sendo assim, o potencial nós trabalhamos com volt ou joule por coulomb. Se vocês encontrarem isso no Enem, entende-se que está falando de uma DDP, uma diferença de potencial. O trabalho joule e a carga em coulomb. Aqui, ó, chai aqui, ó, tome aqui, ó, chai aqui, ó, tome, na verdade, ó. Temos que ter algumas observações importantes. Veja bem, a diferença de potencial entre dois pontos A e B pode ser representada simplesmente por VA menos VB, que equivale à diferença de potencial de A e B, que também pode ser representado pela letra U de AB. Isso depende muito do autor do livro, certo? Eu quero que vocês fiquem muito atentos para essa situação, porque são várias as questões que utilizam termologia de unidades diferentes. E por essa razão, ou seja, símbolos diferentes para expressar essa mesma grandeza física. Outra coisa que eu quero também chamar a atenção de vocês, que é muito importante, é que a diferença de potencial também é chamada usualmente, que eu acabei de falar há pouco tempo, que é uma DDP, ou seja, conhecida também como diferença de potencial, tensão ou voltagem. Ou seja, tudo isso é a mesma coisa, o mesmo conceito para o mesmo entendimento. Para finalizar essa aula, a diferença básica entre potencial elétrico e diferença de potencial é o seguinte, vejam bem. Potencial elétrico é o trabalho realizado sobre a carga para deslocá-la de um ponto ao infinito. E diferença de potencial é o trabalho sobre a carga para deslocá-la de um ponto ao outro no meu espaço. Simples assim. Espero que tenham gostado dessa aula, que tenha ficado bem claro isso para vocês, ou seja, a diferença entre esses dois conceitos. No mais, é isso. Agora, se você gostou, deixa aquele joinha, né? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber um aviso sempre que tiver um vídeo novo. O meu muito obrigado pela sua paciência e fique com Deus e até a nossa próxima aula.